Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai apresentar nosso projeto final de análise e visualização de dados do curso de Comunicação e Publicidade da SPM. Nosso grupo ele é composto pela Beatriz Bontempo, por mim, Eduarda Nogueira, Fernando Li, Júlia Santos e Maria Beatriz Ramalho. Nosso produto escolhido foi o streaming e o cinema e como esse cenário mudou após a pandemia. Nós escolhemos esse tema pelo fato de que durante a pandemia a gente teve que estar em quarentena, então não tinha como sair de casa e assistir filme em cinema. E também porque a maioria das plataformas de streaming existem hoje em dia e entraram no mercado mais ou menos em 2020, justamente no período pandêmico. Então, a partir disso, a gente quis entender um pouco mais sobre esses dois fenômenos e qual a principal relação entre eles e como eles possivelmente impactam um ao outro. E para a realização do projeto, a gente se baseou em um questionário com 15 perguntas, todas relacionadas ao consumo do streaming e cinema. E essas perguntas elas eram exclusivas para aqueles que utilizam o streaming. E aí, com isso, a gente levantou hipóteses a partir dos dados coletados numa amostra de 250 pessoas. A partir disso, a gente lançou nossa pergunta norteadora do projeto, da qual a gente pretende obter análises que possam nos oferecer conclusões sobre o tema. E a pergunta é: como se estabelece a relação entre streaming e cinema no cenário pós-pandemia? Partindo agora para as tabulações, a fim de entender melhor a nossa amostra com relação ao gênero, a maioria dos entrevistados é do gênero feminino, porque de 250 respondentes, 175 se identificam com esse gênero, representando 70% dos entrevistados, enquanto do gênero masculino obtivemos 75 respondentes, representando 30% dos entrevistados. Na variável idade, nós obtivemos uma maioria dos respondentes entre 15 e 20 anos, representando 33,2% dos entrevistados, seguido pelo grupo de 21 a 25 anos e o grupo de 26 a 30 anos, representando 15,2% cada um deles. Partindo para a seção de streaming, nós fizemos o questionamento: você utiliza plataformas de streaming? Nessa variável, nós obtivemos 96,4% dos entrevistados respondendo que utilizam sim as plataformas e apenas 3,6% respondendo que não utilizam. A partir dessa variável, as perguntas seguintes foram relacionadas apenas aos que responderam sim, utilizam as plataformas, totalizando 241 respondentes. Isso porque as próximas perguntas dizem respeito ao uso de plataformas de streaming, fazendo sentido apenas para quem utiliza. Mas após isso, nós retornaremos as perguntas feitas aos 250 respondentes totais. Partindo agora para a pergunta: que plataformas de streaming você utiliza? Sendo uma variável de resposta múltipla, as plataformas mais utilizadas pelos respondentes são Netflix, com 96,3% dos respondentes, a Amazon Prime Video, com 80,9%, e a HBO Max, com 65,6% dos respondentes. E aqui, ressaltamos que no questionário nós colocamos a opção Outro, com caixa aberta, mas optamos por substituir todas essas respostas pela única resposta Outros, por serem muito divergentes, dessa forma trazendo uma resposta mais conveniente e melhor para a nossa análise. E então, seguindo nessa lógica, nós questionamos se as pessoas acreditam que estiveram mais propensas a assinar plataformas de streaming no período da pandemia, através de uma pergunta em escala Likert. Portanto, através da percepção de cada um, obtivemos a maioria expressiva das respostas concordando totalmente com essa afirmação, representando 69,3% das respostas, seguido de 16,2% das respostas concordando apenas parcialmente. Já quando perguntamos qual a preferência dos respondentes entre assistir séries ou filmes em plataformas de streaming, vemos que 178 respondentes declararam preferir ver séries, representando 73,9%, enquanto os outros 26,1% declaram que preferem assistir filmes. Então, a partir dessas informações, nós buscamos entender e comparar a frequência com que os respondentes assistiam filmes em plataformas de streaming antes da pandemia e a frequência que eles assistem filmes na plataforma atualmente. Com isso, a gente pôde perceber que as respostas semanalmente aumentou em 13,7%, comparando antes e depois da pandemia. Mas a maior parte das respostas, tanto de frequência antes da pandemia quanto atualmente, ficaram entre as respostas semanalmente e 2 a 3 vezes no mês. Mas por quais motivos essas pessoas assistem a filmes e séries em plataformas de streaming? Nós fizemos essa pergunta também de resposta múltipla e obtivemos as maiores respostas, sendo praticidade e conforto. As duas com 84,6% das respostas, seguido por mais opções de filmes com 42,3% das respostas.
E para fechar essa sessão de perguntas exclusivas para os respondentes que utilizam plataformas de streaming, nós fizemos uma variável em escala Likert, onde a gente tem a intenção de entender se as pessoas acham que passaram a assistir mais filmes em casa do que no cinema após a pandemia. E como resposta, nós obtivemos a maioria delas concordando totalmente com a afirmação, representando 56,8% das respostas, e concordando parcialmente, representando ali 19,9% das respostas. E agora, partindo para as perguntas relacionadas mais ao cinema, incluindo todos os 250 respondentes do nosso questionário, e nelas fizemos uma pergunta para saber qual a frequência das pessoas nos cinemas antes da pandemia e atualmente, com o objetivo de visualização e comparação. E pelo gráfico, a gente pode perceber que antes da pandemia, a maioria dos respondentes declarou frequentar o cinema pelo menos uma vez a cada 3 meses, com 30,4% das respostas. Já no cenário pós-pandêmico, em que atualmente a maioria das pessoas declarou que frequenta pelo menos uma vez a cada 6 meses, com 21,6% das respostas. E fora esses números, podemos observar que as respostas anualmente nunca cresceram significativamente de um período para o outro. Agora, quando perguntamos os motivos pelos quais as pessoas assistem filme no cinema, e essa é uma variável de resposta múltipla, nela obtivemos 4 respostas que foram mais frequentes, e entre elas estão: sair da rotina, com 70,4% das respostas, experiência, 62,8%, lançamento do cinema, com 61,2% das respostas, e a qualidade da exibição, que representa 44,8%. E para juntar um pouquinho mais sobre esses dois assuntos e finalizar o questionário, nós fizemos 2 últimas perguntas. A primeira delas é um questionário em escala Likert e traz a seguinte afirmação: eu acredito que a opção de assistir filmes em plataforma de streaming impactou a minha frequência de ida ao cinema. E as respostas que mais obtivemos dessa variável foram que 44,4% dos entrevistados concordam totalmente com essa afirmação, sendo eles a maioria. Já 26,8% declaram que concordam parcialmente e 10% deles dizem que não concordam nem discordam. E por fim, nós perguntamos aos entrevistados o quão importante é para eles ter acesso a lançamentos de filmes em casa ao invés de ir ao cinema, em uma escala de 0 a 5, em que 0 significa nada importante e 5 muito importante. E nessa variável, a maioria dos entrevistados deram as respostas 4 e 5, com 22,4% e 41,6% das respostas respectivamente, mostrando que grande parcela deles considera importante ter acesso aos lançamentos em casa. Bom, dando início aos cruzamentos, começamos pelo nosso primeiro teste de hipótese, feito a partir de um cruzamento quali-quali. As perguntas que a gente utilizou foram: você utiliza plataformas de streaming e com que frequência aproximadamente você assiste filmes no cinema atualmente? A nossa hipótese nula foi que a utilização do streaming não impacta na frequência de ida das pessoas ao cinema. E a nossa hipótese alternativa foi que a utilização de streaming impacta na frequência de ida das pessoas ao cinema. Então aqui nós temos a nossa tabela de frequências relativas, onde a gente agrupou algumas respostas da pergunta de frequência, como por exemplo as respostas semanalmente ou mensalmente, que virou uma resposta só, e as respostas pelo menos uma vez a cada 6 meses, anualmente e nunca, também agrupamos em uma resposta só. E antes de falar sobre os valores, a gente queria ressaltar que como poucas pessoas responderam que não utilizam o streaming, representando um total de 9 pessoas, não foi possível obter valores absolutos maiores que 5 na tabulação para uma realização correta do teste. Mas a gente considerou relevante realizar esse teste de qualquer forma, porque é uma pergunta pertinente ao tema. Então, analisando as frequências, a gente pode perceber que das pessoas que utilizam plataformas de streaming, 24,07% delas assiste filmes no cinema semanalmente ou mensalmente. 19,50% delas assiste pelo menos uma vez a cada 3 meses e 56,43% delas assistem anualmente ou nunca. Já as pessoas que não utilizam, 0% delas assistem filmes no cinema semanalmente ou mensalmente, 33,33% assiste pelo menos uma vez a cada 3 meses e 66,67% assistem anualmente ou nunca. A partir disso, nós trouxemos um gráfico que ilustra melhor essas diferenças entre as respostas e a gente calculou o valor P como uma forma de comprovar uma das nossas hipóteses. Com o valor P dando 20,6%, a gente tem evidências suficientes a favor da nossa hipótese nula e contra a hipótese alternativa, uma vez que o resultado foi maior que 5%. Então se conclui que a utilização de streaming não impacta na frequência de ida das pessoas ao cinema. Para o nosso segundo cruzamento quali-quali, nós utilizamos as seguintes perguntas. Você prefere assistir a séries ou filmes em plataformas de streaming? E a mesma pergunta do cruzamento anterior, com que frequência aproximadamente você assiste filmes no cinema atualmente? E escolhemos essas perguntas como forma de analisar se a preferência por séries tem algum impacto na frequência dos cinemas.
Então, nossa hipótese nula foi: as diferentes preferências por séries ou filmes não impactam na frequência de ida das pessoas ao cinema. E a nossa hipótese alternativa foi: as diferentes preferências por séries ou filmes impactam na frequência de ida das pessoas ao cinema. E aqui na nossa tabela de frequências relativas, nós agrupamos também as respostas da pergunta de frequência, assim como no cruzamento anterior, para obter uma melhor análise. Então, das pessoas que declararam preferir assistir filmes, 28,57% delas assistem filmes nos cinemas semanalmente ou mensalmente. 17,56% delas assistem filmes no cinema pelo menos uma vez a cada 3 meses e 53,97% assistem anualmente ou nunca. Já quando se trata das pessoas que preferem séries, 22,47% delas assistem filmes no cinema semanalmente ou mensalmente. 20,22% assistem pelo menos uma vez a cada 3 meses e 57,30% assistem anualmente ou nunca. Tendo tudo isso em vista, a gente trouxe um gráfico para mostrar as diferenças das respostas e trazendo o nosso cálculo do valor P, que deu 69,3%, então, novamente, sendo um valor maior que 5%, nós temos evidências suficientes a favor da hipótese nula, que diz que as diferentes preferências por séries ou filmes não impactam na frequência de ida das pessoas ao cinema. Partindo para o nosso terceiro cruzamento, agora entre qual e quant, nós utilizamos as perguntas: qual a sua idade? E uma pergunta de escala Likert com a seguinte afirmação: eu acredito que a opção de assistir filmes em plataformas de streaming impactaram a minha frequência de ida ao cinema. A ideia aqui é observar se há alguma diferença entre as idades nessa questão. Então, nossa hipótese nula foi: diferentes idades possuem a mesma percepção sobre a opção de assistir filmes em casa ter impactado na sua frequência de ida ao cinema. E a nossa hipótese alternativa foi: diferentes idades possuem percepções divergentes sobre a opção de assistir filmes em casa ter impactado na sua frequência de ida ao cinema. E aqui nós agrupamos as faixas de idades em 2 grupos: indivíduos com até 30 anos e indivíduos com mais de 30 anos. A partir disso, nós calculamos as médias do grau de concordância dos grupos de idade, mostrando que pessoas de até 30 anos concordam com a afirmação em um grau médio de 3,96, enquanto pessoas com mais de 30 anos concordam num grau de 3,98, que é um valor bem próximo, observável inclusive em nosso gráfico Blockspot. Mas como forma de comprovar alguma de nossas hipóteses, nós calculamos um valor P do teste T e obtivemos o valor de 91,7%, e sendo esse valor maior que 5%, nós temos evidências contra a hipótese alternativa e a favor da hipótese nula, que diz que as diferentes idades possuem a mesma percepção sobre a opção de assistir filmes em casa ter impactado na sua frequência de ida ao cinema. Por fim, no nosso cruzamento quant-quant, nós trouxemos as perguntas: em uma escala de 0 a 5, o quão importante é para você ter acesso a lançamentos de filmes em casa, em vez de ir ao cinema? E uma outra pergunta em escala Likert, com a seguinte afirmação: eu estive mais propenso a assinar uma ou mais plataformas de streaming durante a pandemia. Aqui queremos ver a relação entre essas duas variáveis, observando como as pessoas que estiveram mais propensas a assinar uma ou mais plataformas de streaming durante a pandemia consideram importante ter acesso a lançamentos de filmes em casa, em vez de ir ao cinema. A partir disso, nós fizemos o diagrama de dispersão desse cruzamento, obtendo o valor de R² de 0,014 e o valor da covariância de aproximadamente 0,15. Mas por ser um valor de difícil observação, nós calculamos também o valor da correlação, que foi igual de aproximadamente 0,11, caracterizando-se como uma correlação fraca ou inexistente, que mostra que o comportamento das variáveis pouco se relaciona. Bom, e depois de toda essa pesquisa sobre como se estabelece a relação entre streaming e cinema no cenário pós-pandemia, a gente trouxe algumas conclusões. Começando com uma conclusão geral trazida da parte das tabulações e análise dos dados, a gente concluiu que a frequência nos cinemas realmente diminuiu depois da pandemia, levando em conta que as respostas de pessoas que vão anualmente e nunca no momento pós-pandêmico aumentou significativamente. A grande maioria das pessoas esteve propensa a assinar plataformas de streaming durante a pandemia, e a maioria das pessoas passou a assistir mais filmes em casa do que nos cinemas depois da pandemia. Já numa conclusão geral da parte dos testes, a gente pode concluir pelo teste aqui quadrado que a utilização dos streamings no geral não causa um impacto significativo na baixa frequência das pessoas nos cinemas no momento atual pós-pandemia. E vale ressaltar também que a preferência por séries nesse caso também não tem impacto relevante na frequência dos cinemas. E pelo teste T, podemos observar que as diferentes idades pensam da mesma forma sobre a questão de assistir filmes em casa, possivelmente ter impactado na sua frequência de ida ao cinema. Então a gente pode concluir que, apesar de tratarem do mesmo tema, no caso filmes, a baixa frequência nos cinemas após a pandemia não necessariamente está relacionada à ascensão dos streamings, e sim pode estar relacionada a outros fatores que não somente esse.
Portanto, para que fosse possível observar essas outras motivações e obter uma análise mais precisa, seria necessária uma pesquisa mais aprofundada e afinada acerca do tema. E para finalizar, nós trouxemos as cenas pós-créditos, com alguns pontos que a gente poderia ter feito diferente e também algumas dicas para os próximos semestres. Começando pelas questões quantitativas, que a gente poderia ter colocado mais delas no questionário para obter análises melhores. A gente fez os cruzamentos com as nossas questões Likert e deu certo também, mas talvez umas questões quantitativas melhores teriam dado uma melhor análise. Outra coisa que a gente fez foi colocar na caixa aberta uma pergunta, então a pessoa respondia em caixa aberta qual outra plataforma ela assistia, e isso acaba dando respostas muito divergentes para análise. Então, tivemos que agrupar todas essas respostas em uma resposta só. Uma dica muito importante aqui é o pré-teste, que é extremamente útil no projeto. A gente rodou o pré-teste para pessoas mais próximas, pedindo uma visão mais crítica do que ela achava e tudo mais, e acabou que a gente mudou diversas coisas antes de rodar o teste oficial. Nosso grupo realizou reuniões semanais, então toda terça-feira a gente se encontrava para definir o que seria feito em seguida, para estar sempre fazendo o projeto e não deixar para o último minuto, e isso foi essencial para a gente. Na parte do teste de hipóteses, às vezes cruzar os dados fica muito para o final e não dá muito tempo de fazer com atenção e tudo mais, mas é muito importante revisar e se certificar que os valores estão corretos e as hipóteses foram formuladas de forma correta. E por fim, mas não menos importante, a dica mais valiosa é prestar atenção em todas as aulas, desde o começo, porque o conteúdo é muito grande e exige muita atenção. E também sempre tirar as dúvidas e anotar as coisas que o Iva fala, que tudo dá certo no final. Então é isso, esse foi o nosso projeto, esperamos que tenham gostado, e muito obrigada a todos pela atenção e obrigada, Ivan, pelo semestre.